Thiago Mendes vai chegar. Chega essa semana, provavelmente amanhã estará no Rio de Janeiro. E a gente já vai trazer uma informação aqui muito importante, porque está circulando desde o final de semana uma informação de que o salário do Thiago Mendes será de 1.100.000. Não é verdade. Não é verdade. O salário dele não é esse. É menos do que isso. E bem menos. Mas pode atingir até, não 1.100.000, mas pelo menos 1 milhão, dependendo do rendimento dele. Porque o Thiago Mendes está fazendo um contrato de 2 anos e meio com o Vasco, que, aliás, porque essa notícia saiu de São Paulo, em função de que o Vasco teria dado um chapéu no São Paulo porque ofereceu um salário maior. Não. O Vasco conseguiu ganhar do São Paulo a concorrência porque o São Paulo queria fazer 1 ano de contrato. E o Vasco aceitou 2 anos e meio de contrato. O Thiago Mendes deve ganhar ali em torno de 550, 600 mil reais mês, aproximadamente. Não estou aqui afirmando o valor, mas é um pouco menos da metade desse valor que foi anunciado, mas ele tem metas, objetivos, conquistas, classificação, por exemplo, para a Libertadores, tudo isso embutido em bônus, bonificação. Thiago Mendes que chega e vem com status de jogo, vinha jogando até final de maio, início de junho, tá bem na parte física, claro, vai passar aí por um crivo, e é um jogador que chega para reforçar o Vasco na temporada 25, 26 e também 27. A gente já falou muito do Thiago Mendes, mas o que se espera dele, Cerdeira, Sérgio e Jean, é de que ele jogue. Não dá mais para a gente ficar naquela história de ficar esperando, até porque o próprio Admar Lopes falou isso na apresentação dele. Jogador que vier para o Vasco, Sérgio, quem estava lá sabe de jogador que chegar para o Vasco, não dá para se adaptar, tem que jogar. E me parece, né, Sérgio, que não tem muito disso de adaptação com o Thiago. Parece ser um jogador que está pronto aí para jogar e que se tiver que... para o jogo do Botafogo não dá, é difícil, mas o quanto antes. Sei lá, para a semana que vem, jogo com o Grêmio, ou o jogo da volta do Del Valle. Pensar nisso, né, Sérgio? Então, porque vai precisar, né, Flávio? Essa sequência de jogos aí, de novo, não tô querendo ser portador de energia, mas vai acontecer qualquer coisa, aí a gente precisa de jogador e peça de reposição. Eu falo muito isso. A gente sabe que já foi o tempo que o futebol é um time titular. Hoje, depois de muito tempo, nós temos um 1 a 11. O torcedor do Vasco sabe escalar o time do 1 a 11. Mas de uma sequência dessa que tá vindo por aí, vocês acham que o 1 a 11 vai ser o suficiente? Duvido muito. Eu acho que o Thiago Mendes, sobre o salário dele, eu não vejo problema algum com essa questão de bônus. Pelo contrário, eu quero mais é que ele ganhe muito dinheiro com bônus, porque é sinal que a gente está alcançando as metas estipuladas. Isso é uma coisa que o Pedrinho fez questão de falar, de mudar a ideologia, né, de que a 777 colocava meta para não cair, e ele está colocando meta para classificação, para título. Isso que é importante. Né? É um jogador que eu tenho alguma expectativa por achar que o Vasco tem no seu histórico recuperar jogadores que não estão em alta, porque ele não está vivendo a melhor fase dele, a gente sabe disso, mas eu acho que é um cara que ainda tem muita lenha para queimar, tanto que o Vasco está apostando, fazendo um contrato de 2 anos e meio, é uma posição que, como eu já disse anteriormente, se fosse para priorizar, eu preferiria um jogador de um pouco mais de pegada de marcação, mas como o Jean já falou inúmeras vezes, não precisa do Thiago Mendes porque tem o Jair, tem o Paulinho, eles estão resolvendo, estão jogando, estão dando... Não estão. Então, que venha para somar e o quanto antes, como você falou. O Admar disse com essas palavras, a gente não quer adaptação, a gente quer um jogador que venha, primeiro equilibrar o elenco, que o elenco era de ser equilibrado, e quem venha, que venha para jogar. Então, se já está fechado, que dê certo, porque de contratação, de aposta, não quero mais ouvir aposta, promessa, Não, é um jogador que vem com status, já um certo nome, e eu espero que ele corresponda. Eu até entendo aqui, tem muita gente aqui no chat que tá com esse mantra. É um jogador de 33 anos, 2 anos e meio de contrato. Bom lembrar que o Verratti, por exemplo, tem 36, tá? O Verratti tem 36. O Coutinho fez 33 agora. Eu acho que essa questão da idade, né, Jean? Isso já superou tem muito tempo, cara. A gente vê aí o próprio Fluminense. O goleiro do Fluminense tem 44 anos de idade, cara. O Thiago Silva tem 40 na zaga. É o ideal? Claro que não é o ideal, mas a gente tá falando de extremos.
Mas eu acho que o jogador hoje, até 37, 38, até 39 anos, rende de boa, né, Jean? O Flávio, o melhor volante do futebol brasileiro nos últimos 2 anos, na minha opinião, era o Fernandinho, do Atlético Paranaense, com 39 anos. E outra coisa, esses caras com experiência, jogar na Europa e tudo mais, eles aprendem muito a cortar caminho, taticamente são muito mais comportados. E o Diniz tem algo que ele faz que, que é o seguinte, é descansar com a bola. Quando você tá com a bola, que tá correndo atrás de você é o adversário. Então, assim, isso não me preocupa absolutamente nada, 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 nada a questão do Thiago Mendes. A gente precisa tirar essas amarras, de achar que um jogador de... Isso até me assusta, me assusta. Achar que um jogador de 33 anos é velho me assusta, juro para vocês. E olha que ele fez em março agora. Ele vai fazer 34 só em março do outro ano. Ou seja, tem um ciclo inteiro pela frente ainda com 33 anos. Eu acho que não tem nada a ver. E quanto a isso, eu estou bem tranquilo. E uma informação sobre Brian Rodrigues. Muita gente também perguntando. E alguns amigos, né? O Wagner Frederico, que trabalha nessa questão de apuração sobre janela de transferências, trouxe uma informação do Brian Rodrigues no Santos. Santos tem acordo com o Brian Rodrigues e busca acerto com a América do México. As três partes, né, tanto o empresário, tanto o Santos como o jogador, têm interesse na negociação. E o Santos se vê otimista num desfecho positivo pela ponta. Bom, é aquilo. Se o Brian Rodrigues fechar com o Santos, o Vasco com certeza vai fechar com outro ponta. Tem o Alaminda, tem outros jogadores, né, sendo sondados. A informação é que o Admar Lopes tem uma lista de aprovação de pelo menos 15 nomes. Então o Vasco vai trabalhar, já tem ali uma antecipação em relação a jogadores para poder fechar. Então, com certeza, o Vasco está sendo criterioso, está sendo cauteloso em relação para não errar as contratações, para dar ali o tiro certo, né? Falando aqui o português claro, em relação a contratações. E o objetivo, claro, é sempre apoiar. Vasco fechando, com certeza, vai ter o apoio do torcedor, o aval do torcedor. Quero falar sobre a preparação do Vasco. Hoje, em mais um dia de treinamentos no CT Moacir Barbosa, tivemos a parte de atividade no campo e a parte física, né, iniciando na academia. Inclusive, você que acompanhou ali na Vasco TV, Felipe Coutinho fez um golaço. Quero falar também sobre o Verratti, que deu uma entrevista já se preparando, ele que é o artilheiro do Vasco na temporada, com 19 gols, vai se preparando para buscar, né, mais uma vez a vitória para o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Vasco que enfrenta o Botafogo, daqui a pouco a gente vai falar sobre a provável escalação, mas antes, deixa eu trazer essa informação aqui que é importante e que remete, né, aquele ditado, né, o torcedor cruzmaltino não pode ter um dia de paz. Quando o departamento médico, por fim, já estava dando por zerado, né, nenhum jogador, menos de uma semana do DM ter zerado os profissionais, os atletas no departamento médico, a informação é sobre Adson, atacante fora da temporada. E daqui a pouco, dentro deste assunto, eu quero falar sobre o técnico Fernando Diniz, que ficou preocupado e tem aí uma dor de cabeça nesse sentido. Mas primeiro a informação do Adson. Adson sofre fratura na tíbia e vira desfalque no Vasco. Atacante sofreu a lesão na perna direita. Em comunicado, o Vasco trouxe a informação, né, juntamente com o médico Gustavo Caldeiras, em comunicação à imprensa. O médico do clube, Gustavo Caldeira, explicou a lesão e disse que o atacante passará por um novo procedimento cirúrgico. Desta forma, o atacante se torna desfalque novamente no Vasco. Adson se lesionou no fim de agosto, né, durante 7 meses, só voltou no final de março. Durante 7 meses ficou fora, né, na última temporada praticamente, e infelizmente
o comunicado da lesão do atleta Adson, que sofreu a fratura na tíbia, né, no osso da canela, no treino de hoje, devido a uma dividida. Ele fez um trauma direto numa região onde já tinha um calo ósseo, promovido pela consolidação da fratura anterior. Mas com o golpe e com o trauma, a perna direita fez um mecanismo de alavanca, que culminou numa fratura direta na tíbia direita. Ele vai passar agora por um procedimento cirúrgico, novamente para a consolidação de uma nova fratura.